Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos é uma oportunidade para aprofundar o relacionamento e a amizade, a intimidade com Deus. Porque o livro dos Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 textos. Então, se você medita em um salmo por dia, você tem um grande período de aprofundamento do relacionamento com Deus. Você dedica 150 dias em que a cada dia você recebe uma instrução para ficar mais perto de Deus. Se você medita 2 vezes por ano no livro dos Salmos, você já cobre 300 dias de comunhão com Ele. Depois, o livro de Salmos, ele é um livro de louvores. No texto hebraico, no original, ele se chama Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim significa louvores. Então, ele nos ensina como louvarmos a Deus. Terceiro motivo é que nos Salmos você encontra várias situações da vida, praticamente todas as situações da vida. Você encontra situações de perseguição por inimigos, situações de morte, situações de pecados que foram cometidos com arrependimento e conversão para uma nova vida, situações de sensação de estar só, de estar abandonado, situações que falam sobre angústia, sobre perturbação e situações de castigo em razão das falhas cometidas por Deus e do amor de Deus, e também fala sobre os momentos de louvor a Deus. Existem muitos salmos que fazem a recordação dos tempos em que Deus trouxe muitas bênçãos sobre o povo, e também existem salmos que ensinam que Deus, nos momentos das doenças, das enfermidades, está nos dando consolo. Então, o livro de Salmos, ele nos ajuda no dia a dia, em todas as circunstâncias da vida. E ele começa ensinando como você pode ser bem-sucedido, que é meditando na palavra do Senhor dia e noite para colocá-la em prática, e ele termina dizendo que a conclusão dessa vida é que todo ser que respira louve ao Senhor. Então, o livro de Salmos, ele é um livro que nos ajuda a aprofundar o relacionamento com Deus, porque ele nos ajuda a passar por todos os momentos da vida com Deus, e ele começa no Salmo de número 1 dizendo: se você meditar nessa palavra dia e noite, você vai ser bem-sucedido. Você vai ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Ou seja, você vai ser como alguém que todos os dias bebe da fonte. A fonte é Deus. E você vai matar a sua sede espiritual, e você também vai ter força espiritual para transbordar na vida das pessoas ao seu redor. E o Salmo número 1 ainda fala que você é como uma árvore cujas folhas não secam. Folhas que não secam fala que você vai ter fé, esperança, comunhão, harmonia, amizade com Deus, força nas horas da angústia, nas horas da tribulação. E fala também que você vai ter o seu fruto na estação própria, o que significa que em cada fase da vida você vai produzir aquilo que se espera, seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e na velhice, você sempre vai produzir o seu fruto e vai encontrar o sentido da sua vida. E o Salmo 1 fala que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento espalha. Em outras palavras, aqueles que não seguem a lei de Deus para colocá-la em prática, seguem uma vida sem direcionamento e são espalhados, ora para um canto, ora para outro canto, sem nenhum direcionamento. Mas você que
medita na lei do Senhor dia e noite para pôr em prática na sua vida, no seu relacionamento com Deus, será bem-sucedido naquilo que fizer. Terá sempre a renovação da fé, da esperança, do amor, da paciência, da comunhão, da fidelidade, da benignidade. Terá uma vida abençoada por Deus. E é nesse sentido que nós vamos ler hoje o Salmo 118. O Salmo 118, ele faz parte de uma reunião de salmos que são chamados salmos de Halel. Halel se escreve H-A-L-L-E-L. Você viu na capa do vídeo escrito Halel embaixo do Salmo 118? Porque Halel significa louvor a Deus. E o livro de Salmos, ele não tem capítulos. Você está vendo aqui, capítulo 118, porque nós estamos usando uma Bíblia digital de ensino e que, por questões de didática, coloca ali capítulo 118. Mas, na realidade, cada salmo é independente. O livro de Salmos, ele é uma reunião de textos que foram escritos por vários homens que viveram em épocas diferentes. Cada um dos autores dos salmos escreveu o salmo para falar a respeito daquilo que estava passando, daquilo que estava vivendo naquele momento que escreveu aquele salmo e colocando no papel ali a sua oração, a sua lamentação, a sua relação com Deus. E depois que esses salmos foram escritos, eles foram compilados, eles foram reunidos e foram formando alguns blocos de salmos que depois, reunidos, formaram o livro que hoje nós conhecemos, que é o livro dos Salmos. Mas o livro dos Salmos ele foi composto em 5 fases. A primeira parte do livro dos Salmos era formada pelo Salmo 1 até o Salmo 41. Tanto que em algumas Bíblias você vê no começo do Salmo 1 escrito assim, livro 1. No começo do Salmo 42, um pouco antes, você vê livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72. Depois, o Salmo 73 até o Salmo 89 formam o livro 3. O livro 4 começa no Salmo 90 e vai até o 106. E o livro 5 vai do 107 até o 150. Então, esses livros, talvez na sua Bíblia, você viu ali em cima do Salmo de número 1, livro 1, em cima do Salmo 42, livro 2. Essa indicação dos livros significa que o livro dos Salmos ele foi sendo formado ao longo do tempo. Eles reuniram primeiro o livro 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 5, depois reuniram os 5 livros e formaram os Salmos tal como nós hoje conhecemos. E esses Salmos, eles são independentes. Eles não têm capítulos. E por isso que quando você vai falar de um salmo específico, você deve dizer no singular, Salmo 118. Ou você pode falar Salmo de número 118, que indica que aquele salmo está na posição 118 dentro do livro da reunião dos salmos. Você fala Salmo 118 ou Salmo de número 118. Mas tem algumas partes do livro de Salmos que formam alguns blocos. Então você tem, por exemplo, o Salmo 93 até o Salmo 99, que formam os chamados Salmos de realeza, que também podem ser chamados de Salmos de justiça, mas o nome mais correto é Salmos de realeza, porque o Salmo 93 até o 99, se você ler os Salmos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, você vê que todos eles mostram Deus como rei, Deus com o cetro de majestade, Deus como um Deus que é juiz, que julga a terra.
Então, o Salmo 93 até o 99 formam um bloco em que todos aqueles salmos, um atrás do outro, mostram a realeza de Deus, a grandeza, Deus como rei. E aqui no Salmo 118, que nós vamos ler hoje, ele faz parte dos Salmos de Halel, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118. Então hoje é o último Salmo de Halel. Esse bloco de salmos, que é do 113 até o 118, eles são salmos de Halel, de louvor a Deus, porque eles foram organizados para serem os salmos que são cantados ou que são recitados quando o povo se reúne e vai para as festas que ocorrem em Jerusalém. Então o povo de Israel comemora a Páscoa, comemora o Pentecostes, que é o dia 50 depois que eles saíram da escravidão do Egito. Então eles reservaram 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias, e no dia 50 eles fizeram a festa do Pentecostes, a festa do dia 50, para comemorar 50 dias que eles estavam fora da escravidão. Quando o povo de Israel faz essas festas, eles vão até Jerusalém. E quando eles vão para lá, eles cantam esses salmos de Halel. Halel de louvor a Deus, inclusive Halel é de onde vem a palavra aleluia, depois, que também significa louvar a Deus, louvai a Deus. Então, esses salmos de Halel, eles têm uma lógica deles. Quando você lê o Salmo 113 fala que Deus é o nosso Deus que cuidou de nós entre as nações. O Salmo 114 fala da libertação do Egito. Deus nos libertou da escravidão do Egito. O Salmo 115 fala que só Deus é o Deus verdadeiro, que os ídolos de escultura têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. Então, o 115 fala que somente o nosso Deus é verdadeiramente Deus. O Salmo 116 fala: Eu amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e me livrou dos cordéis da morte. Então, o Salmo 116 mostra uma adoração individual a Deus. O Salmo 117 fala: Cantem ao Senhor todos os povos. Ele traz uma convocação para que todos os povos adorem a Deus. E o Salmo 118 que nós vamos ler hoje é um salmo que mostra que Deus deu a vitória para o povo de Israel. Que ele é sempre bondoso, ele é sempre benigno, ele sempre faz o bem para o povo de Israel. Então, olhando pela lógica, o 113 até o 118 funciona a lógica da seguinte forma. O 113, o Senhor cuidou de nós entre as nações. O 114, o Senhor nos libertou da escravidão do Egito. O 115, só o nosso Deus é um Deus vivo, que é maior do que todos os ídolos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O 116, eu individualmente amo ao Senhor. Se Deus é esse Deus único, nós individualmente, cada um de nós, deve adorar a Deus. O Salmo 117, todos os povos louvem a Deus. Então, se nosso Deus é esse Deus todo-poderoso, todos os povos têm que se curvar diante dele. E o Salmo 118, afinal, Deus é aquele que é benigno e que nos dá a vitória. Então quando você vê o conteúdo desses salmos e percebe que existe essa sequência, você entende que quando eles estão indo para Jerusalém, existe uma lógica. O Senhor é o Deus entre as nações, é o Deus conosco entre as nações, 113. Ele nos libertou do Egito, 114. Ele é o único e verdadeiro Deus, 115. Então, nós, como indivíduos, devemos adorá-lo, 116. Todas as nações devem adorá-lo, 117. Porque ele é benigno e nos dá vitória, 118. Então, eles cantam esses salmos quando eles vão para as festas em Jerusalém. Vamos ler agora o Salmo 118, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre.
2. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. 3. Diga agora, a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Casa de Arão é o mesmo que Israel. Arão foi o sumo sacerdote que Deus levantou para guiar o povo de Israel. Versículo 4. Digam agora os que temem ao Senhor. Temer ao Senhor é ter extremo respeito por ele. Então digam agora os que respeitam ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Essa é a primeira parte do Salmo 118. Os 4 primeiros versículos repetem a ideia de digam agora que Deus é benigno. Agora a segunda parte, versículos 5 ao 7. 5. Invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. 6. O Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Então, versículos 5 ao 7. Deus é aquele que cuida de Israel. Você vê que ele fala assim, eu invoquei, mas esse eu aqui é o povo de Israel. Deus atendeu o povo de Israel na sua angústia e os colocou em um lugar largo. O povo de Israel não precisa ter medo do que o homem pode fazer, e Deus está entre os que ajudam Israel. E ele fala, eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Deus está na frente e os que nos aborrecem serão vencidos. Agora, versículo 8 e 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 9. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Príncipes fala de pessoas que têm autoridade, de pessoas que têm poder. Deus é mais confiável do que os homens, Deus é mais confiável do que príncipes, do que pessoas de autoridade. Agora, versículo 10 até o 12. Todas as nações me cercaram, mas no monte do Senhor as despedacei. Veja que o 10 é uma confirmação de que o Salmo 118 fala a respeito de Israel. O povo de Israel foi cercado por várias nações, que se colocaram como inimigas de Israel. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Mostra aqui a confiança no nome do Senhor. Em Deus nós derrotamos os nossos inimigos. 11. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedacei. 12. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Então aqui do 10 ao 12, nós despedaçamos os nossos inimigos pelo nome do Senhor. Então aquela ideia, o nosso Deus, o Deus de Israel, traz a vitória sobre todos os inimigos. Agora o versículo 13 até o versículo 17. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Aqui, ou seja, as nações usaram a força para forçar Israel a cair. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. 15. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Então, a mão direita de Deus, a mão da força de Deus, faz proezas. 16. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proezas. 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, aqui esse trecho do 13 ao 17. O Senhor tem a sua destra, que vence com força a todos os seus inimigos. Versículo 18 ao 21 agora. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. O povo de Israel sofreu vários castigos. Deus muitas vezes permitia que alguns inimigos os derrotassem, para que eles se lamentassem pela derrota e voltassem a seguir a Deus. Então é disso que ele está falando. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. 19.
Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Então o 19 fala assim: abram as portas da justiça para mim, porque eu vou entrar por essas portas da justiça e vou louvar ao Senhor. A justiça significa a vontade de Deus. A vontade de Deus é dar a vitória ao seu povo. Então abram-me as portas da justiça, porque eu vou entrar por elas e eu vou louvar ao Senhor. Deus vai fazer com que o seu povo vença os inimigos, vai corrigir o seu povo para que o seu povo ande de acordo com a vontade dele, e eu vou passar por essas portas, e eu vou louvar ao Senhor. 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. 21. Louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Então aqui é um louvor a Deus, porque Deus ouviu e respondeu à oração. Agora versículo 22 ao 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. 23. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. 24. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos. Regozijar significa regozar, gozar de volta, ter alegria. Então regozijemo-nos, ou seja, vamos voltar a ter alegria, vamos gozar de volta e alegremo-nos nele, alegremo-nos no Senhor. O 22 ao 24 pode ser uma referência a Jesus no futuro. Jesus, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele se tornou a cabeça da esquina, a pedra principal de todo o sistema bíblico que nos revela que Deus enviou Jesus para morrer pela humanidade toda, para trazer a salvação para todos. Ele é a pedra fundamental. Agora, aqui, no Salmo 118, para o contexto deles, ele fala assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ele está falando da nação de Israel. Rejeitaram o povo de Israel, dizendo: esse povo tem que ser morto. Várias nações se levantaram contra Israel, mas ele está dizendo que a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ele está falando: o nosso povo foi rejeitado, mas o nosso povo se tornou cabeça de esquina, tornou-se uma nação forte. Por quê? Porque foi o Senhor, versículo 23, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Ou seja, Deus fez um povo pequeno, que é a nação de Israel, ser um povo forte. 24. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, esse dia da nossa vitória, do nosso triunfo, foi feito pelo Senhor. Então, regozijemos. Vamos voltar, vamos regozar, vamos gozar de volta e vamos nos alegrar nele. Versículo 25. Ó, salva, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, prospera. 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Então, o versículo 25 é um pedido. Eles pedem a Deus que dê prosperidade para o povo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Esse bendito, aquele que vem em nome do Senhor, é o povo de Israel. Bendito o povo de Israel, porque nós estamos chegando, nós estamos vindo em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. O povo de Israel adora, bendiz ao Senhor desde a casa do Senhor. 27. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Ele atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Então ele está dizendo aqui: Deus é o Senhor que nos concedeu a luz, nos concedeu a clareza para vencer os nossos inimigos. Então atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Essa vítima eles faziam sacrifícios de animais para adorar a Deus. Então prendam um sacrifício, levem com cordas até os ângulos do altar para adorarmos a Deus. 28. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei.
Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. 29. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Então, ele está falando, Tu és o meu Deus, é o povo de Israel falando, Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu lhe exaltarei. E aí uma convocação, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Nós vemos, portanto, que o Salmo 118 é um salmo que agradece a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade, e que fala que Deus é aquele que deu vitória para a nação de Israel, que era uma nação rejeitada, mas que é uma nação que recebeu triunfo sobre as outras nações, porque Deus esteve à frente deles. Então a ideia do Salmo 118 é: o Senhor está conosco, Ele nos dá o triunfo sobre os nossos adversários, Ele nos deu, pela sua bondade, as suas bênçãos, por isso Ele é digno de ser louvado. E esse salmo encerra os salmos de Halel, que vai do 113 até o 118, como nós já falamos. Então, que Deus abençoe sua vida e seu dia, que você possa estar sempre com Deus, sabendo que Ele é aquele que dá vitória para o seu povo. Ele é benigno e Ele quer trazer as respostas que você precisa. Se você ainda não recebeu a Jesus, você pode recebê-lo agora, por meio de uma oração. Por que receber Jesus? Porque nós somos carregados de pecados. Então não tem como chegarmos até Deus. Mas Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que morresse na cruz e oferecesse a própria vida em sacrifício pela humanidade. Para que isso? Para que todo aquele que receber a Jesus receba o perdão dos pecados. Quando você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. E quando você se torna filho de Deus ou filha de Deus, você recebe o Espírito Santo na sua vida, que é um presente de Deus, que é o Espírito dele morando em você para falar com você e dar instrução sobre como segui-lo até a morte. E seguindo a ele nessa vida, você parte dessa vida para a próxima para morar no céu, na vida eterna, tendo seu nome registrado no livro da vida. Então, receber a Jesus dá 4 bênçãos. Primeiro, você recebe o perdão dos pecados. Segundo, você passa a ter Deus como seu Pai. Você se torna filho ou filha de Deus. Depois, você recebe o Espírito Santo em você, que é o próprio Espírito de Deus, que te ajuda a segui-lo nessa vida. E 4, quando você morrer, você entra diretamente nos céus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, que no dia em que vier o julgamento final, o Senhor abrirá o livro da vida e os que estiverem com o seu nome escrito ali herdarão o reino de Deus. Mas os que não estiverem com o nome no livro da vida serão julgados conforme as obras que praticaram, conforme o livro das obras, antes de receberem a condenação. Isso vai ser feito assim para que Jesus mostre que a pessoa, com as suas próprias obras, decidiu-se pelo caminho longe de Deus. Então, para receber a Jesus, faça essa oração comigo dizendo o seguinte: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e agora seja o meu Pai. Eu sou teu filho ou eu sou tua filha, né? E eu peço o Espírito Santo sobre mim para me guiar até o fim dessa vida. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você acabou de receber a Jesus, recebeu o perdão de seus pecados. Agora Deus é seu Pai, você é filho dele, você é filha dele e você recebeu o Espírito Santo que vai te ajudar a segui-lo. O Espírito Santo, ele fala conosco com pequenas frases e ele coloca um aperto no coração quando nós estamos fazendo coisas erradas ou estamos para fazer algo errado. Você vai sentir um aperto. É o aviso de Deus dizendo: não faça isso. Muitas vezes, junto com o aperto, você vai ouvir essa voz, uma voz interna, falando com você:
para que fazer isso? Então ouça, é o Espírito Santo lhe dizendo que aquele caminho é mau. E assim como também ele fala, por que você não faz assim? Faça desse jeito. Lembre daquele texto bíblico. Pela leitura da Bíblia, o Espírito Santo fala com você. Faz você lembrar dos textos e coloca no seu interior, no seu coração. Faça isso. Não faça isso. Então siga pela voz do Espírito Santo, mas você deve ler a Bíblia, porque é na Bíblia que você sabe qual é a vontade de Deus. E só ficar ouvindo a voz do Espírito Santo pode levar você a entrar em algumas situações de confusão, quando você não tem a palavra de Deus. Mas quando você tem a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, o Espírito Santo confirma para você, com certeza, aquilo que vem dele. Por último, o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e se você partir a qualquer momento de hoje em diante, você está no céu. Essa é a meditação do Salmo 118. Essas são as últimas considerações para os que não receberam Jesus. E uma última orientação baseada na Bíblia, no Salmo 115. As imagens, você não precisa adorar a nenhum anjo, a nenhum santo e a nenhuma imagem de escultura. O nosso Deus está vivo. Jesus está à direita de Deus, intercedendo pelos santos. Então, toda e qualquer questão de ansiedade, tribulação, preocupação e também de louvor a Deus devem ser endereçados ao Espírito Santo, que nos vai ajudá-lo a trazendo respostas de Deus para a sua vida. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente com a graça e paz de Cristo. Procure uma igreja que prega que só Jesus deve ser adorado e honrado. E siga nesse caminho, porque você, mais uma vez dizendo, não precisa adorar nenhum anjo, nenhum santo, nenhuma imagem, mas Jesus é tudo em todos. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém.